Entrei com processo judicial contra o INSS para requerer um benefício por incapacidade por trabalho. Em que momento vai vir a sentença do juiz de primeira instância me concedendo o benefício ou não, julgando o processo procedente ou improcedente? Em que momento do processo vai vir a sentença? Eu realizei a perícia judicial, o laudo judicial foi favorável e agora vai demorar para o juiz dar sentença? O meu processo está numa fase concluso para sentença, concluso para julgamento. Nessa fase, demora o juiz dar a decisão ali, a sentença, concedendo o benefício ou não? Então, nesse vídeo eu vou tirar essa dúvida aqui. Na verdade, várias dúvidas que eu sei que muitas pessoas têm desde o início do processo, a sentença também. Chegar à sentença, que é o mais esperado, pessoa que está sem receber o benefício, que o INSS negou, indeferiu o benefício, o pedido, a pessoa entrou com o processo e quer saber ali em que momento do processo vai vir a sentença, o tão esperado momento ali, o juiz conceder o benefício, e lógico, espera aqui de coração que na sentença o benefício seja concedido, seja qual for o pedido que você fez ali, que você entende que tem direito a receber o benefício, seja o auxílio doença, benefício temporário, aposentadoria por invalidez, benefício permanente, entre outros benefícios ali. E no momento da petição, início do processo, o advogado faz os pedidos ali que ele entende juntamente com você que você tem direito. Então, no momento da sentença, que vai chegar ali o juiz de primeira instância te concedendo o benefício ou não, julgando o processo procedente ou improcedente, tem várias fases do processo. Eu vou falar aqui já do final, que é o assunto do vídeo aqui, que é a sentença. Por exemplo, quando você realiza a perícia judicial, então o laudo judicial é juntado ao processo. Aí o juiz dá um prazo ali, as partes do processo se manifestar, que é você, o advogado, no caso o advogado que te representa juntamente com o INSS, que é a outra parte do processo, vai se manifestar ali sobre o laudo e tal, e após isso, dependendo da situação, em alguns casos específicos, às vezes alguma das partes não concorda com o laudo, aí vai fazer perguntas para o perito vai responder, então isso demora mais ainda. Mas se as partes concordam com o laudo, então em seguida vem ali o laudo, vai botar para o juiz ali no processo, dar a sentença do processo. Aí às vezes, quando após essa movimentação ali das partes se manifestar sobre o laudo, às vezes aparece ali no seu processo assim, o processo, aí você fala, o processo está concluso para a sentença, concluso para julgamento. Quando chega essa fase, é que todas as provas do processo já foi juntado o processo, todas as provas, que é no caso o laudo judicial, que eu já falei aqui, aí as partes que foram citadas no processo já se manifestaram, que é o caso aqui que eu acabei de falar, sobre o laudo judicial, se concorda ou não com o laudo. Então o perito já se manifestou, se foi feito perguntas para o perito referente ao laudo. Então, quando as partes já citadas no processo já se manifestaram, aí todas as provas já foram juntadas. Eu estou falando aqui após a perícia, porque para trás da perícia não faz muito sentido esse vídeo aqui, que eu estou falando referente à sentença. Então, após a perícia judicial, então, quando as partes, todas as provas juntadas do processo, então, aí normalmente o processo ali aparece ali, se você tem acesso ao processo, aí aparece ali, ou você pergunta para o advogado fala que o processo está concluso para a sentença, ou concluso para julgamento. Isso significa que todas as provas foram juntadas ao processo, e o próximo passo ali, o juiz pode vir te dando a sentença do processo, te concedendo o benefício ou não. Aí tem pessoas que falam assim, o meu processo está nessa situação concluso para sentença, concluso para julgamento, já tem muito tempo. E como assim? O próximo passo já é a sentença, se já tem muito tempo e o juiz não deu a sentença do processo ainda, não teve mais movimentação no processo. Então, tem juiz que tem vários processos ali para julgar. Então, às vezes, o teu processo está concluso para sentença, mas tem outros processos conclusos para sentença, para julgamento, que está aí na frente do seu. Então, por isso que às vezes, infelizmente, chega uma situação no processo ali, que fica vários meses parado, sem ter movimento no processo. A pessoa fica ali apreensiva,
fica preocupado. E agora, essa situação aqui, meu processo não teve movimentação. É por isso, milhares de pessoas aí que têm os benefícios negados no INSS de forma injustamente. O INSS nega o benefício da pessoa, às vezes faz uma avaliação mal feita lá no INSS e o benefício é indeferido. Então, a pessoa entra com processo, milhares de pessoas seguradas entram com processo contra o INSS. Então, a justiça está esbarrotada de processo. Então, por isso que acontece essa situação. Você, às vezes, vê uma movimentação no seu processo ali e fica meses parado sem movimento, sem ter a movimentação ali no processo. Exemplo que eu estou dando, às vezes o processo está concluído para sentença, julgamento ali, e não anda, às vezes tem meses e não sai daquela situação. Por quê? O juiz, às vezes, tem milhares de processos para julgar. Então, chega no momento ali que, às vezes, já está concluído para a sentença. O próximo passo, às vezes, já é a sentença do processo, te concedendo o benefício ou não, e não anda. Para você ter uma noção aí, recentemente saiu uma matéria que o INSS é a instituição que mais é processada, mais de 3 milhões aí de processos contra o INSS, quase 4 milhões de processos contra o INSS, só para você ter uma noção. Por isso que, infelizmente, as pessoas ficam aí aguardando muito tempo um processo contra o INSS, porque muitos processos para ser julgado aí, ser analisado, se a pessoa tem direito ou não de receber o benefício. Por isso que demora, infelizmente, o processo aí. Tem pessoas que, às vezes, tem sorte, sai mais rápido, dependendo da situação onde a pessoa mora, 8 meses, 1 ano, já chega ali a sentença de primeira instância e tal, mas tem outros casos que, infelizmente, a pessoa fica 2, 3, até 4 anos, infelizmente, no processo. Porque o processo judicial, só para você ter uma noção aqui, ó, mesmo após a sentença do juiz, digamos que o juiz te dá a sentença ali te concedendo o benefício, mesmo que você comece a receber o benefício ali, por exemplo, o juiz dá a sentença te concedendo o benefício, aí pode vir a decisão para o INSS já te pagar o teu benefício ali, ser implantado após 30 dias ali o teu benefício, mas os atrasados não chega ao fim do processo ali, se o INSS for recorrer, porque o juiz te concedendo o benefício, o INSS pode recorrer dessa decisão de primeira instância e ir para uma segunda instância, como a mesma coisa. Se o juiz não te conceder o benefício, você, juntamente com o seu advogado, o advogado, lógico, que te representa, pode recorrer dessa decisão. Agora, quando às vezes, após a perícia judicial ser favorável, se o INSS propor um acordo, aí sim, aí no acordo ali, se você aceitar o acordo, aí o juiz ali vai sentenciar o processo da sentença, mesmo conforme o acordo que foi feito, aí o juiz dá a sentença ali, aí se ninguém recorre, porque foi feito um acordo, ninguém vai recorrer, beleza. Aí sim, aí vai vir o trânsito e julgado, que é o fim do processo, aí você recebe os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, mais rápido. Mas se não haver acordo, mesmo após a sentença de primeira instância, no caso, se o juiz te concede o benefício, o INSS pode recorrer. Agora, se o INSS não recorre, após a sentença, tem um prazo ali para a parte do processo, a outra parte, que é o INSS que perdeu no caso, recorrer. Aí, se o INSS não recorre dessa decisão de primeira instância, aí beleza, o processo vai vir ali em seguida o trânsito e julgado, aí você vai receber os atrasados também, que é o tempo que ficou aguardando o processo. Mas por isso que tem casos, às vezes a pessoa fala assim, o processo de fulano saiu mais rápido, o meu processo está demorando mais. Por isso, porque tem casos, que como eu já falei aqui, às vezes o processo fica muito tempo ali, já para vir a sentença, e passa meses ali parado, sem ter movimentação para o juiz julgar. Às vezes muitos processos ali para um juiz julgar. Outro caso também, se o juiz julga o teu processo, o INSS pode recorrer da decisão. Às vezes, quando sai o laudo judicial, se for favorável, o INSS pode recorrer ali e tentar uma impugnação do laudo, e às vezes consegue, infelizmente. Pode também acontecer, exemplo, se o laudo for desfavorável a seu favor, o seu advogado pode tentar uma impugnação do laudo para, por exemplo, às vezes ser feita outra perícia, ou o juiz julgar o processo com forma baseada na toda a documentação e não no laudo, quando é um laudo mal feito no entendimento do seu advogado. Então, no processo tem essas fases. Então, às vezes dependendo da situação, como eu já falei aqui, pode sair mais rápido, dependendo da outra situação, pode demorar mais. Então, cada caso é um caso para ser avaliado. Então, por isso que tem pessoas que ficam assim, o meu processo está demorando mais, o processo da pessoa que eu conheço saiu mais rápido. Então é essa situação que pode acontecer no seu processo judicial, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações, e sempre aqui
Vou estar trazendo vídeos relacionados a esse assunto INSS, perícia, processo judicial, para que possa tirar as dúvidas das pessoas aí que tem muitas dúvidas. A pessoa que entra com processo, não sabe como que funciona ali e tal. Lógico que tem várias dúvidas, mas sempre vou trazendo vídeos aqui, conforme for surgindo as dúvidas nos comentários e tal, aí vou trazendo vídeos aqui para te ajudando, beleza? Você que está na situação aí com processo aí contra o INSS, para conseguir comprovar o seu direito. Espero de coração, de verdade, que você consiga comprovar o seu direito, que lá no INSS foi negado, não foi concedido o teu benefício, que você entende que tem direito, que eu espero que é o caso aí que você não está podendo trabalhar, que na justiça você consiga comprovar o teu direito, seja ele qual for o benefício, beleza? Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.